vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que te inspira a sair do regime fast food e a planejar ações de resultado em prol do cidadão brasileiro. Eu sou a Aline Castro, comunicadora pública há 15 anos e tenho uma crença profunda, gente, de que com um mix de estratégia e empatia, a gente pode fazer um trabalho muito transformador. E o episódio de hoje tem tudo a ver com isso, com a gente saber desenhar um conjunto de ações e de experiências para ajudar as nossas instituições a cumprirem as suas missões. Antes de falar sobre isso, eu só queria te lembrar duas coisinhas. Esse podcast tem o apoio da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, e que você pode falar comigo sobre a associação, sobre o podcast, sobre o que mais você quiser lá pelo Instagram, @AlineCastroComunica, beleza? Então vamos lá que o assunto de hoje é chique demais. Até a palavra é em inglês, pessoal. Eu tô falando de branding. O nosso entrevistado também é alto nível, ele é jornalista, mestre em comunicação pelo UERJ, assessor de imprensa e coordenador de mídias sociais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Felipe Barreto é quem está com a gente hoje. Bom, eu não sei para vocês, mas quando eu ouvia falar de branding, eu imaginava que não tinha muito a ver com órgão público. E cá entre nós, eu nem sei se eu sabia definir direito o que era branding. Mas vamos lá, eu comecei por aí então, né? Eu perguntei para o Felipe se branding pode ser aplicado no serviço público e pedi para ele explicar melhor esse conceito para a gente. Sim, nós podemos aplicar uma questão que vem da iniciativa privada, que vem do mercado, que é o branding, e podemos sim aplicar como práticas de comunicação pública, como estratégias de comunicação pública. Posso conceituar o branding como um conjunto de experiências, sentidos e significados que o indivíduo atribui a um produto, a um serviço, a uma empresa ou uma instituição. A provocação que eu faço, que eu gosto de fazer é: como o branding pode ser usado em órgãos públicos? Ora, se marcas chegam perto da vida das pessoas, como o órgão público pode chegar mais perto da vida das pessoas se órgãos públicos são tão importantes para a vida das pessoas? Seja o Departamento de Trânsito, seja o Judiciário, seja uma pequena prefeitura, seja o Supremo Tribunal Federal, seja de qualquer esfera de poder e seja de qualquer esfera governamental, municipal, estadual ou federal. O branding ou as técnicas de branding podem sim ser aplicadas em órgãos públicos. Bom, logo de cara o Felipe me fisgou, porque se tem uma coisa que eu acho que é nosso papel é gerar aproximação, né, gente, das pessoas. Chegar perto da vida das pessoas, como ele falou. Serviço público em geral é visto como algo chato, distante, difícil para a maior parte da população. Então, se tem uma técnica para a gente mudar isso, eu sou toda ouvidos para o Felipe. O que nós observamos em geral nos órgãos públicos é que existem políticas de marketing, mas pouca coisa de branding. Veja, há uma diferença entre o marketing e o branding. O marketing, ele é fruto do branding. O marketing é o que você diz que é. O que eu digo que eu sou é o marketing. O branding é o que os outros dizem o que eu sou. O branding é um conjunto de ações. Não é uma ação para atingir um maior número de pessoas ou uma ação para atingir um determinado grupo de pessoas. O branding, ele é o universo da marca. Se o marketing faz as pessoas visitarem um local, o branding faz as pessoas retornarem ao local. O branding é mais abrangente do que o marketing. O branding é um alicerce, o marketing é o operacional. Então, há possibilidade de órgãos públicos adotarem ações de branding? Eu diria que sim, e eu diria que há alguns utilizando. Não quero entrar aqui no mérito, não quero fazer juízo de valor, mas quando você tem, por exemplo, um governo, uma ação do governo federal, e esse governo que estamos observando
de forma tão identitária com os seus propósitos, com o seu direcionamento, nós estamos vendo ali mais do que ação de marketing, mas uma ação de branding, uma ação que procura dar identidade àquele governo. Eu também não quero aqui colocar se isso é comunicação pública ou comunicação de governo. É uma outra discussão. Mas temos sim o caso de uma ação de branding em que um governo está se revestindo de uma identidade para se aproximar de determinado grupo de pessoas, não apenas com ações pontuais de marketing, mas ações que permeiam toda a marca, toda a instituição. Gente, só para ficar bem claro, uma das grandes funções aqui desse podcast é ajudar a gente a romper com a visão propagandística que alguns gestores têm do nosso trabalho de comunicação. Né? Vocês sabem, eu também tenho muita confusão sobre qual é a nossa verdadeira função dentro das nossas instituições. Mas aqui no podcast a nossa postura é muito clara. Nosso trabalho de comunicação pública é em prol do cidadão, não é fazer publicidade, marketing de gestor. O que o Felipe está contando é que a gente pode e deve fazer uso de estratégias de branding, de marketing, para cumprir o nosso papel democrático, ou seja, para atuar em prol do cidadão. E ele vai falar mais sobre isso aqui ainda. Bom, mas aí eu comentei com ele que quando eu penso em marca, né, em geral, eu logo penso no logotipo, no slogan, nessas coisas mais visuais, né? E se eu tivesse que apostar, eu diria que você deve sofrer dentro da sua instituição com as demandas múltiplas de várias áreas querendo seu próprio logotipo, sua própria cor, aquela festa do caqui que a gente conhece. Então, vamos ouvir o que o Felipe falou sobre essa parte de padrão visual. Numa sociedade que enxerga tudo com tanto apelo visual, é fundamental que essa marca, que essa instituição, ela tenha uma identidade visual para ela criar uma identidade com o público. Um padrão ajuda a ter uma relação mais perene com o cidadão. O cidadão ele vai identificar pelas cores, pela logo, pela tipografia, vai bater o olho e falar, isso aqui pertence àquela instituição. Então isso é fundamental. Agora, há diferenças entre marca, entre imagem e branding. A gente pode definir a marca como a soma da comunicação visual, né? A soma da comunicação verbal e da comunicação textual. Isso é a marca, tá? E aí cada governo imprime a sua marca. Quando eu passo para a imagem, é a comunicação que a instituição passa através do seu visual. Então a imagem é o resultado da aplicação de marca. E por último é o branding. O branding é justamente a projeção dessa marca, a projeção dessa imagem, associada à reação das pessoas e integrada a um gerenciamento, à intenção de se comunicar. Então o branding ele tem mais peso, ele tem mais musculatura. Então é muito mais importante a gente trabalhar com o branding, porque o branding sim vai nos dar a confiança e vai nos dar a credibilidade necessária para o cidadão. O Felipe falou da comunicação visual e também da verbal, né? Eu pedi para ele falar mais então sobre tom de voz. Como e por que a gente tem que buscar construir mais do que um padrão visual, e sim toda uma composição comunicacional que dê uma certa uniformidade, um sentido único para o que a gente está fazendo. Olha, estabelecer um tom de voz, um ethos, é fundamental para os órgãos públicos, né? Para a comunicação dos órgãos públicos, porque quando a gente cria esse direcionamento, tá? E a principal função do branding é definir quem é a instituição, é definir os valores da marca, né? A gente está no branding trabalhando com valores, a gente está trabalhando com identidade, com missão, visão, a gente está trabalhando com personalidade, a gente está trabalhando com uma proposta de valor. Proposta de valor não é em termos monetários, mas uma proposta de entrega, de prestação de serviço, de utilidade pública. Então, quando a gente enxerga o branding como o conjunto de todos esses significados, a gente começa a dar um tom de voz, a gente começa a dar uma linha de pensamento, um ethos para essa instituição.
A gente tem que, claro, alinhar a missão, o objetivo, os valores, o propósito daquela instituição às aplicações de branding dela, principalmente no ambiente digital. Mas é fundamental que a gente entenda que não estamos fazendo apenas situações pontuais, situações episódicas, e sim toda a marca abraçando o conceito. O branding, ele tem essa função de criar, de envelopar, de criar essa unidade, de criar esse único tom de voz. Agora, para a gente criar essa unidade, a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer construir, né, gente? E tem uma palavrinha que é fundamental, que tem tudo a ver com isso, inclusive já foi tema de um episódio aqui na primeira temporada, é propósito. Eu pedi para o Felipe explicar melhor esse conceito para a gente, propósito, identidade, marca, como que isso se encaixa dentro do branding? O propósito é a essência. Imagina um grande círculo e imagina uma bolinha pequenininha no meio desse círculo. Essa bolinha é o propósito. O propósito é o porquê de você existir, a razão mais elevada da sua marca, a razão mais elevada da sua instituição. Procure aplicar um propósito para a sua instituição pública. Qual é o propósito do judiciário, que é um tema que a gente lida bem, entende, domina? O propósito é pacificação social. O propósito é estabelecer o fim dos conflitos, ou chegar a um bom termo quando você tem duas partes que estão em litígio. Né? Então é isso, aplicando justiça, equidade e tudo. Então essa bolinha menor dentro do maior círculo é o propósito. Depois, nós vamos para uma bolinha maior, que são os valores. Então nós temos a bolinha menor, propósito, a bolinha um pouco maior, valores. Valores são o seguinte: como você vai agir para chegar ao seu propósito? Qual é a cultura da sua instituição e como ela vai nortear as escolhas por trás de cada decisão que você tomar? Isso são os valores. Depois nós temos uma bolinha maior, a visão. Onde nós queremos chegar? Onde eu quero estar no futuro? E aí nós temos uma bolinha maior que é missão. Então, propósito, valores, visão e missão, do menor para o maior. O que devemos fazer para chegar lá? O que a gente quer entregar? Quais são as iniciativas específicas centradas em torno do desenvolvimento das soluções? Quando eu consigo responder essas perguntas, eu tenho a missão da minha instituição. Aí nós vamos para a identidade. E aqui eu quero criar a parte da identidade visual, ok? Identidade visual já é um conjunto de pontos estéticos, visuais, evidentemente, que vão dar cara para a instituição. Então, na identidade visual eu tenho cores, eu tenho imagem, eu tenho layout, eu tenho tipografia, eu tenho hierarquia das informações, eu tenho o uso correto dos espaços. Identidade visual é a paleta de cores, é o meu brand book, é o livro de marca, é como eu aplico a minha marca para que tenha uma unidade, para que tenha a melhor forma de recepção. E aí o branding é uma abrangência muito maior, porque no branding eu tenho que definir quais são os valores, qual é a personalidade da minha marca, ou seja, como é que ela vai se posicionar distante das pessoas, próxima das pessoas, colaborando com as pessoas, construindo com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui de como a marca ela muda sua personalidade e como ela se redireciona. Nós estamos acompanhando, claro, as ações do Instituto Butantan com a vacina, com a Coronavac. E fizeram uma paródia de um funk, né, naquele Bum Bum Tantan, utilizando uma música que já existia. O que é isso? Dava para imaginar que uma instituição científica, distante da população, distante no sentido assim, com preocupações científicas, técnicas, voltadas para a ciência, chegasse a esse público tão abrangente. Isso foi possível com a personalidade da marca, ou seja, digital branding, trabalhou a personalidade da marca, redirecionou a marca para torná-la mais popular. Tom e voz também tem a ver com branding, ou seja, qual é o tom, qual é a voz que eu quero falar com as pessoas, distante, próximo, como é que eu vou falar isso? Canais, quais são os canais que eu vou falar com o meu público? E-mail marketing, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, por aí vai, TikTok, enfim. Bom, para finalizar, eu pedi para o nosso entrevistado dar dicas práticas para a gente aplicar o branding dentro das nossas instituições públicas.
Olha, dá sim, a gente pode, claro, dar dicas práticas de ações de branding e aplicar essas ações em órgãos públicos. Eu queria dizer, colocar só algumas questões que eu considero importantes, se você me permite. Primeiro que o digital branding, o branding em si de uma instituição pública, ele é um processo que nunca acaba, porque é um processo de construção e gestão da marca. E ele não acaba, porque para que aquela instituição continue viva, presente na vida das pessoas, elas precisam de um processo dinâmico. Então ele não acaba nunca, tá? Segundo, é que a gente precisa entender que nem todos os nossos seguidores são nossos fãs, ou são fãs da instituição. E às vezes a gente acha que tudo que a gente está publicando, divulgando, é para atingir pessoas que gostam do trabalho da instituição. Às vezes a gente tem que esclarecer, a gente tem que tomar posicionamento, a gente tem que ter um direcionamento para, não para levantar debates com trolls, com haters, não é isso, com propagadores de fake news, quem dissemina ódio, não é nada disso, mas é se posicionar para deixar muito clara a demarcação e deixar muito clara a sua identidade, deixar muito claro o que você está entregando para o público. Uma dica prática de ação de branding, que ela é simples, é a gente sair do reativo e ir para o estratégico. A gente, em instituição pública, tem o hábito de só reagir quando somos provocados. E a gente precisa considerar a marca da instituição como um ativo. Algo ativo, algo atuante. Então é passar de só apenas se movimentar quando provocados para pautar a sociedade, levar soluções para a sociedade, observar aquilo que a sociedade mais reclama da nossa instituição. Para isso nós temos ouvidorias, para isso nós temos departamentos específicos que têm essa relação direta com o cidadão. Então, uma visão de marca estratégica, ela é ligada à estratégia de construção dessa marca, tá? Oferecendo aí sim diretrizes para as ações de marketing. É o meu branding quem vai determinar as ações de marketing. Então, dicas práticas para ação de branding. Primeira, causar movimento. Eu preciso produzir assuntos, produzir conteúdo que tenham a ver com as pessoas. Não olhando apenas para dentro, mas como eu posso mexer o lado de fora, o cidadão. Tá? Entender que dicas de branding, confiança é fundamental. É preciso resgatar, se for o caso, mas estabelecer uma relação de confiança. Agir com rapidez, tirar as dúvidas, esse tipo de atendimento. É fundamental, isso é base da comunicação pública. Eu vou tocar as pessoas se eu realmente me aproximar das pessoas, não apenas fazendo algo distante ou para cumprir tabela. Uma outra dica prática de branding é autenticidade. Ela precisa ser baseada em algo genuíno. Em que a instituição acredita? É nessa linha, nesse trabalho? Então, crie uma personalidade para essa marca focada nesse trabalho que você faz, focada nas políticas públicas que você dispõe. Pessoal, eu sempre digo, né? Nossa vida é tão corrida que a gente se apaixona por quem ajuda a resolver os nossos problemas. Então tá aí uma pergunta que nós, comunicadores públicos, temos que nos fazer todos os dias. Que problema que eu posso ajudar a resolver hoje? Se essa vontade nossa de ajudar for genuína, se a gente souber criar esses conteúdos de uma forma amarradinha, atraente e ao mesmo tempo dar esse atendimento para quem nos procura, eu tenho certeza de que a gente já vai estar no caminho de um bom branding e da formação de uma boa imagem perante os nossos públicos. Gente, muito conteúdo, né? Muita coisa para pensar. Antes do resumão do episódio, eu vou deixar a mensagem final do Felipe para vocês. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, queiram falar comigo, eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram, que é o Felipe Barreto Jor, tá? Jorge Jornalista, e o meu perfil profissional, onde eu tento, na medida do possível, né, quando o tempo permite, criar conteúdo ali, falando de branding, falando de dicas de Instagram, dicas de digital para órgãos públicos, que é o lab.público. Lab.público é ali um ambiente em que eu faço essas provocações. Muito obrigado pelo convite, te agradeço mesmo. Vamos aí levar ações de branding para a instituição. Sabe para quê, Aline? Para fortalecer as instituições, para a gente garantir alguns princípios, como o princípio da impessoalidade, para que as instituições sejam cada vez mais propagadoras de comunicação pública e não de marketing governamental. Vamos para o resumão? Branding pode ser compreendido como um conjunto de estratégias para gerenciar a marca
Quem acha que isso é só para a empresa privada está enganado. A gente pode e deve pensar em ações integradas de comunicação, de marketing, de relacionamento para garantir que as nossas organizações públicas prestem bons serviços e sejam bem vistas pela população. Um bom jeito de começar é olhando para dentro das nossas instituições. Então pensa você aí na sua. Quem ela é, quem ela quer ser, o que ela entrega, como ela quer fazer essa entrega. Tenta extrair a gênese disso e envelopar com a criação de bom conteúdo, pautado pela empatia com os públicos, com padrão visual e linguagem coerente. Não seja mais barulho, não faça por fazer. Estabeleça interação e relações de confiança com o seu público. E aí você, caro sobrevivente, vai ter uma bela estratégia de branding para chamar de sua. Gente, se vocês gostaram, compartilhem com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, por que não também com o gestor da sua instituição. Dá as estrelinhas se você puder no player que você está ouvindo e, claro, me dá um feedback lá pelo @AlineCastroComunica. Eu também tenho, pessoal, dado uma passeada lá pelo Clubhouse, então se você quiser me achar lá, eu tô como @AlineCastroSilvi, Silva sem o A no final, tá bom? Eu deixo para vocês o meu grande abraço, cheio de carinho e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.